Então, acho que ainda estão algumas pessoas lá fora, mas vamos já arrancar aqui para o encerramento. Nós temos aqui um bom tempo agora para gastar, vamos de certeza terminar antes das 5, portanto, gostávamos só de aproveitar, como há dois workshops paralelos, era interessante quem participou num dos workshops ficar a saber minimamente o que é que foi discutido no outro, por isso introduzimos esta questão aqui dos relatos, que é uma coisa onde queremos gastar 5 minutos com cada workshop. Depois, a professora Cristina Ribeiro vai aí, então fazer este anúncio mais formal e público da criação do nó nacional da Research Data Alliance e depois dizemos umas palavras finais. Eu convidava, como o relator do workshop do Café com Dados não veio, nós vamos fazer aqui os três que protagonizámos as demos, fazemos aqui a meias, 2 minutos a cada um, mas queres começar, Vasco? Começamos nós? Querem que eu comece para fazer de exemplo? João, não, o João vai começar aqui. Sim, queres começar ou queres que eu comece? Então eu vou começar, pronto, enquanto vocês... Na prática, nós fizemos um momento de demonstrações de ferramentas, é algo que tem sido pedido nos fóruns anteriores, para que pudéssemos mais mostrar soluções, etc. Nós acabámos por nos focar em planos de gestão de dados, portanto, DMP online, documentação, portanto, Dendro, descrição, o Dendro e repositórios, soluções para repositórios, Zenodo e Dataverse. O Dendro, que era uma coisa que já devíamos ter introduzido mais anteriormente em termos de demos, que acabou por vir substituir uma apresentação global sobre ferramentas Elixir, portanto, mas ainda bem que aconteceu. Portanto, eles vão resumir, o António dos planos de gestão de dados e o João sobre a questão do Dendro. Eu só vou, em 3 tópicos, destacar o que é que se falou da parte dos repositórios. Portanto, a identificação de que há serviços para repositórios que podem ser usados como o Zenodo, que são serviços que nós acedemos, criamos um login, acedemos, temos os dados em algum sítio alojado e que podemos ter um conjunto de facilities comuns a outros ou plataformas que podemos instalar nos nossos próprios serviços, nos nossos próprios servidores e ter como repositórios. Portanto, Dataverse para este segundo, o Zenodo para o primeiro. O Zenodo, o que é que foi destacado? O limite bastante razoável de upload por dataset, portanto 50 GB o limite, que é uma coisa que permite uma boa gestão. Uma funcionalidade e uma característica muito boa que o Zenodo tem é a possibilidade de se criar comunidades. Comunidades são iguais a coleções e essas coleções têm virtualidades e algumas limitações, portanto, desde logo as virtualidades, o facto de ser muito fácil criar comunidades e ser muito fácil curar essa informação que é colocada, porque um investigador faz upload e liga a uma comunidade. Por outro lado, as limitações é de que neste momento só há a possibilidade de ter um curador por comunidade, não há multi-curators, o que é uma coisa que limita bastante, portanto, tem que ser um login na prática partilhado com pessoas que fazem a validação dos resultados que são associados àquela comunidade. E, por outro lado, portanto, é limitado ao que o Zenodo confere como dados únicos de descrição. Portanto, há uns dados genéricos de descrição, portanto, não há metadados específicos disciplinares, etc., independentemente das comunidades serem de determinada área ou de outra área, portanto, ainda não existe esta especificidade, que é uma limitação. E foi destacado o facto de poder, ao criarmos comunidades, nós termos um interface ao AIPMH que permite, portanto, agregarmos no futuro com outros serviços, agregadores, ou simplesmente trazermos os metadados todos para o nosso serviço novo. Depois de termos criado o nosso repositório, podemos reusar os metadados e trazer os dados por outros serviços que o Zenodo garante isso. Para o Dataverse, o que foi destacado foi... quando editamos um Dataverse, quando criamos e fazemos a edição do Dataverse, foi apresentado as diversidades de papéis, de responsabilidades que há em gerir um Dataverse. Foram mostrados 8 papéis que existem, portanto, conjugados, portanto, o tipo de papéis: contribuidor, autor, data curator, administrador, variam de Dataverse para Dataverse, configuram-se de Dataverse para Dataverse e, portanto, também os grupos de utilizadores também se configuram e parametrizam para cada Dataverse, o que dá uma diversidade muito grande de funcionalidades e de funções dos Dataverses dentro
de um repositório criado. Portanto, este conceito de que dataverse são comunidades ou coleções que são criadas e, portanto, subdataverse são criados para gerir. E depois também a parametrização foi o outro destaque, a parametrização que é feita ao nível também do dataverse sobre o tipo de metadados que se usam. Portanto, existem 3 blocos: metadados citation metadata, são metadados genéricos, na prática o Dublin Core que o Zenodo tem, citation metadata, que todos os dados têm que ter, e depois eu seleciono para cada dataverse, quando configuro um dataverse, um de 4 metadados específicos, disciplinares, que já existem no dataverse por defeito, mas posso criar mais. E depois um último campo, que são os journal metadata, se aqueles dados estão associados a algum jornal, eu também posso descrever. Portanto, existem estes 3 níveis de descrição de metadados que são configuráveis ao nível do dataverse. Planos de gestão de dados. Em relação aos planos de gestão de dados, inicialmente eu fiz uma pequena introdução sobre o que é que são planos de gestão de dados, para que é que servem, quais são as suas componentes principais e digamos que a principal virtude dos planos de gestão de dados é exatamente darem a informação de contexto, portanto, em que contexto é que aqueles dados foram gerados e como é que eles poderão vir a ser reutilizados, uma vez que a reutilização é algo que é bastante focado e bastante focado nos princípios FAIR e em todas as políticas das entidades financiadoras. Após essa pequena introdução, partimos para a demonstração da ferramenta DMP Online, onde eu destaquei alguns aspectos mais importantes, uma vez que não é possível demonstrá-la extensivamente sem termos, por exemplo, alguma informação para simular um plano de gestão de dados. Eu destaquei algumas questões relativamente à ferramenta. A primeira delas foram os exemplos de planos de gestão de dados que estão partilhados publicamente. Estes exemplos são algo que era bastante pedido, portanto, muitas vezes os investigadores queixavam-se que não tinham um exemplo pelo qual se pudessem basear para ver na prática o que é um plano de gestão de dados e, portanto, esses exemplos já existem, já estão disponíveis e públicos na ferramenta. Outra coisa a destacar são os guias, portanto, o DMP Online é uma ferramenta que é bastante fácil de utilizar, mas, independentemente dessa facilidade, que é só basicamente preencher os campos que dependem daquilo que é pedido por cada entidade financiadora. Apesar de ser só preencher os campos, ainda há mais ajudas para esse preenchimento, caso não fique bem claro o que é que está a ser pedido. E, por final, a possibilidade de partilha dos planos de gestão de dados entre unidades de investigação ou entre os investigadores e, provavelmente, até os revisores que irão verificar esses planos de gestão de dados. Houve algumas questões das quais eu vou destacar a questão do grau de customização da ferramenta, das possibilidades de customizar a ferramenta para integrar, por exemplo, a autenticação com IDs nacionais ou com o ORCID, evitando a duplicação de logins e passwords, que por vezes é um bocadinho difícil de manter o tracking. E também a adequação do template do H2020 à FCT, são muito parecidos, não é? Os requisitos são muito semelhantes, mas seria interessante termos este template da FCT implementado dentro da ferramenta. E basicamente foi isso que falámos. Viva! Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de mostrar o Dendro. Penso que foi assim um bocadinho improvisado, mas acabou por correr bem. Portanto, para recapitular as funcionalidades da plataforma, o Dendro é visto como uma plataforma de armazenamento e descrição de dados antes do depósito num repositório, porque o nosso objetivo é capturar os dados o mais rápido possível, no momento em que eles ainda estão a ser ativamente processados, porque se chegarmos à altura da publicação, alguns desses dados já não terão, os investigadores já terão perdido algum contexto da produção desses dados, e nós queremos capturar o máximo de contexto de produção desde o início, desde que os dados saem do laboratório. Portanto, é visto como pretende ser uma espécie de Dropbox, uma interface muito fácil de utilizar, mas que permite metadados específicos do domínio.
faz parte de uma das coisas dos princípios FAIR, diversidade e riqueza dos metadados. Nós estamos a atacar por esse lado. O Dendro suporta a exportação para qualquer plataforma de repositório, Dataverse ainda não, mas depois da demonstração achamos que será uma prioridade. Também temos também controle sobre a visibilidade dos dados, podemos ter os projetos completamente privados, apenas metadados visíveis ou dados e metadados. Temos a fundação do Dendro, também falei brevemente sobre isto, tem a ver com a possibilidade de nós, a camada de armazenamento de dados é semântica por natureza, ou seja, permitirá num breve futuro fazer pesquisas do género, dá-me todos os datasets produzidos por esta pessoa e que estudem determinada molécula, ok? Que é algo que com pesquisa textual simplesmente não se consegue. A plataforma é instalável nos vossos serviços, é open source e para o futuro os nossos planos passam por versionamento de datasets, criação de citações com ligação a serviços de produção de PIDs, ou seja, um módulo de repositório para dentro. E também planeamos fazer um módulo de visualização de dados com recurso a Jupyter Notebooks. É algo que nós estamos a procurar para garantir a reproducibilidade de dados. Também queria dizer, mas já mais no final da sessão, queria recomendar reforçar a recomendação que já foi feita nas Flash Talks, para se inscreverem nos grupos da RDA. Existem muitos grupos de interesse e grupos de trabalho com os mais variados interesses específicos do vosso domínio, mais genéricos de gestão de dados. E qual é a vantagem disto? É que, quando vocês se inscrevem nos grupos de interesse e grupos de trabalho da RDA, vocês recebem um digest dos mails, das discussões desses grupos. E para mim, em particular, a impressão que eu tenho da RDA é que estão lá as pessoas que, de facto, estão na crista da onda do estado de arte de gestão de dados. Estão a debater os problemas 2 ou 3 passos à frente. E são pessoas que enfrentam problemas que vocês veem o e-mail e pensam, realmente isto faz sentido. São coisas reais de implementação de gestão de dados. Portanto, eu recomendo mesmo, não é mais parla a pie, por assim dizer, são problemas reais e eles, estão lá as melhores mentes na gestão de dados a nível mundial, ok? Portanto, eu recomendo que se inscrevam. Depois, no final da sessão, houve um ponto relativo, é só mesmo a última coisinha, um ponto relativamente aos princípios FAIR, quais são os mais fáceis e mais difíceis de conseguir, de implementar. Na minha opinião, e tendo em conta também o feedback que obtive na RDA, os mais fáceis serão o F e o A, Findable e Accessible, mas quando chegamos ao I, há uma parte do R que também se consegue facilmente. A parte do I, quando começamos a puxar, temos todo o problema de acesso aos dados, como representamos os dados de formato interoperável, que assume que os dados chegam ao vosso balcão de curadoria de dados num formato que seja processável. Imagina um grupo de investigação que chega com uma flash drive com PDFs, com tabelas. Isto acontece. Ok? Excels com 50 megas. Também acontece. E um Excel com 50 megas, isto demora uns minutos a abrir. Portanto, esse tipo de preocupações são para ter em conta no plano de gestão de dados. Ok? Só uma preocupação tão simples, mas que vocês, provavelmente, enquanto curadores, enquanto gestores de informação, vão sofrer estes problemas corriqueiros, por assim dizer. Pronto, eu acho que é isso. Muito obrigado. Boa tarde. Só falar um bocadinho aqui sobre a sessão workshop sobre a privacidade de dados. I apologize, Mercê, I'm going to report in Portuguese, even your section. Portanto, falou-se sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados que recentemente entrou em vigor e que vem substituir a Diretiva de Proteção de Dados de 1994. Curiosamente, tem um conteúdo bastante similar, tenta responder a um problema social que só é enquanto nós, detentores de dados, nos preocupamos com isso, mas tem alguns aspectos bastante diferentes, nomeadamente o facto de agora, em vez de uma diretiva que necessita de ser transposta para a legislação nacional de cada Estado-membro, é um regulamento. Entra diretamente para o ordenamento jurídico nacional de cada Estado-membro e tem outro tipo de efetividade. Portanto, é uma aplicação direta da lei da União Europeia.
implementa também uma figura que é o procedimento legal coletivo, ou seja, qualquer organização, ou até mesmo um cidadão, que sinta que um detentor de dados, uma organização que gere dados privados, se não estiver a respeitar o regulamento, se houver falhas na gestão desses dados, falhas na privacidade desses dados, pode fazer queixa, pode acionar um processo contra essa organização. Também, outra novidade muito importante é que foi instituído o European Data Protection Body, que se trata de uma autoridade máxima de supervisão, que antes não havia, e onde cada Estado-membro tem um representante. Portugal faz-se representar pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e, curiosamente, a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados também mudou funcionalmente. Deixou de ser uma mera organização com uma espécie de fiscalização prévia com ênfase na prevenção da privacidade de dados e passa a ter uma função de polícia, portanto, fiscalização. Embora não tenha, ou ainda não tenha previsto, ou não tenha mesmo alterado a estrutura, ou seja, no fundo tem novas competências, não terá possivelmente ainda meios para agir conforme lhe é pedido. Falou-se também de outras iniciativas que já existem noutros países, como o Privacy Act dos Estados Unidos e a Diretiva e-Privacy de 2002, cuja implementação foi conduzida pela ANACOM e, na opinião do professor Henrique Santos, até bem conduzida, criando portanto, uma camada de obrigações aos operadores de telecomunicações que detêm os nossos dados, detêm bases de dados com os nossos dados enquanto utilizadores dos seus serviços. E, portanto, é um setor que provavelmente até já estará mais bem preparado para enfrentar as obrigações que decorrem deste regulamento. Depois, falou-se também de uma série de conceitos que este regulamento vai introduzir, como o conceito de estabelecimento, e que é um bocadinho difícil de perceber. Que organização é que está sujeita ao Regulamento Geral de Proteção de Dados? Portanto, não basta ter uma página web acessível a partir do território da União Europeia para se considerar que aquela página web, que aquela organização que gera aquela página web tem que ter cuidado com os dados de quem acede àquela página. O que se tem que demonstrar para que se considere que a organização está estabelecida na União Europeia é que essa organização tem a intenção de chegar ao público, a um público europeu. Portanto, por exemplo, no caso, já houve queixas, por exemplo, contra a Google Espanha, e já agora aproveito para dizer que um dos locais de informação onde podemos ir ver algumas decisões que nos podem ajudar a definir o que é um estabelecimento ou não, são as decisões do Tribunal Europeu de Justiça, que têm vindo a decidir nesse sentido, portanto, de definir em determinado caso se a organização está estabelecida ou não na União Europeia. Por exemplo, no caso da Google Espanha, considerou-se que estaria estabelecida na UE porque tem operações de venda e publicidade baseadas na UE, embora seja uma subsidiária de país terceiro. Noutros casos, portanto, por exemplo, um caso de uma empresa canadiana, Red Incorporated, que tem toda a operação física fora do território da União Europeia, no entanto, como vende de fora, vende a partir de lá, em moedas, línguas locais da União Europeia, ou, portanto, toda a operação do site está dirigido a cidadãos da União Europeia e há troca de informação e a partilha de dados privados, o regulamento já se aplica a essa organização. No entanto, portanto, isto vê-se que é um bocadinho casuístico e nem sempre é muito fácil de perceber imediatamente. O próprio conceito de dado privado passa pela definição de se tratar de qualquer tipo de informação que pode ser direta ou indiretamente associável à identidade, inclusivamente, por exemplo, um e-mail. Portanto, se o e-mail é privado, se só uma pessoa é que utiliza aquele e-mail, pode-se considerar que é um dado privado. Mesmo o IP do computador que é utilizado a partir de casa, pode ser considerado um dado privado. Temos também o conceito de arquivo, o conjunto de dados pessoais estruturados acessíveis de acordo com algum critério específico, embora depois a configuração possa ser diversa, pode estar centralizado, descentralizado ou disperso, o que implica, por exemplo, que os repositórios institucionais estejam obrigados a cumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, exceto se, por exemplo, a Universidade prever isso nos contratos isto num caso muito específico, que é, por exemplo, os dados bibliométricos dos docentes, dos investigadores, se podem estar no repositório ou não. Se houver autorização prévia, sim.
senão é considerado um dado privado também, embora, como é óbvio, as pessoas não se vão queixar por isso, normalmente. O processamento de dados, que é qualquer operação em dados pessoais, e depois temos as exclusões ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, não se aplica a dados que não são privados. A utilização particular, o facto de termos, por exemplo, agendas nos nossos telemóveis com contactos e números de telefone, não faz disso, não faz com que estejamos obrigados ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, não somos uma organização, as pessoas falecidas, e para fins de investigação. Os fins de investigação, no nosso caso, interessa-nos bastante, é uma das causas de exclusão da aplicação do Regulamento Geral de Dados Pessoais. No entanto, há cuidados que há a ter, nomeadamente as técnicas, portanto, no caso de dados pessoais, mesmo assim tem que haver técnicas de anonimização. Ou seja, eles podem ser recolhidos, podem ser trabalhados, mas não podem ser divulgados. E no caso, por exemplo, da investigação, o que também se sugere é que muitas vezes há dados de identidade que não interessam manter. Portanto, não serão úteis para a investigação em si. O processo deveria ser, normalmente, a recolha, a anonimização de dados, o trabalhar sobre os dados anonimizados e agregados e depois, se necessário, sim, poder-se inverter o processo. Mas isto, pelo menos, evitaria ter de pedir autorizações extraordinárias. No caso da autorização informada para a utilização de dados pessoais na investigação, há 3 componentes cruciais para esta autorização por parte do detentor de dados. E as informações que o investigador tem que dar é que tipo de dados é que vai pedir, tipo de dados pessoais, para que fim e durante quanto tempo é que eles serão utilizados ou detidos, etc. De qualquer forma, tem que se dar sempre acesso e possibilidade de apagar os dados aos seus detentores, aos seus indivíduos. Falou-se também em mais um dos aspectos importantes deste regulamento, que é a accountability. A função de prestação de contas tem de ser sempre garantida pela organização que detém os dados, porque, neste caso, em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados pode exigir que se demonstre o que é que está a ser feito. E, num caso muito importante, que é o da fuga de dados, havendo detecção dessa fuga e se considerar que há risco de violação de privacidade do seu sujeito, há um prazo de 72 horas para a comunicação e para tentar remediar a solução, senão a organização fica também sujeita a uma multa. Depois, penso que tenha sido isto, mais ou menos, na apresentação da Mercedes... No caso da apresentação da Mercedes Crozas, foi muito interessante. Tratou-se de uma investigação que está em curso, um work in progress, sobre os data tags. Os data tags é uma forma de categorizar dados sensíveis e tentar categorizá-los de forma a que, havendo essa categorização inicial, depois se consiga perceber o que se deve fazer e como se trabalhar com eles. É parte de um projeto da Universidade de Harvard, do Privacy Tools Project, e está a haver uma integração simultânea com a ferramenta Dataverse, com as plataformas Dataverse. O que é um data tag? É um conjunto de características de segurança e de requisitos de acesso aos dados para portanto, o file handling, para se trabalhar com os dados, para se saber como vamos trabalhar com os dados, partilhá-los ou não, ou como acedê-los ou não. Descreve um conjunto de requisitos de acesso e de segurança a esses ficheiros e tem uma série de níveis. Portanto, tem o nível do mais aberto para o mais fechado. Temos o nível público, em que há um storage e uma transmissão que são, portanto, simples e sem requisitos. Um nível de público controlado, portanto, pode haver o mesmo clear storage em transmit, mas não é totalmente aberto, porque há sempre é aberto, mas sabe-se quem fez o download, portanto, há aqui um pedido de alguma identificação para quem acede aos dados. Depois há o accountable, o nível accountable, em que já é preciso aceder com password, e a transmissão é encriptada, neste caso, tem que haver um acesso por password, um registro, uma aprovação, e tem que haver, portanto, um assinar de um Data Use Agreement. Sem isso, a pessoa que quer aceder aos dados não pode, se não concordar com o Data Use Agreement. Também há a seguir o nível More Accountable, em que já portanto, o armazenamento, quer a transmissão, são encriptados e têm o mesmo nível de requisitos de acesso, password, registro, aprovação do registro e a assinatura do acordo. O Fully Accountable,
tem os mesmos requisitos de encriptação, mas aí já há uma autenticação de 2 passos, mais uma vez a aprovação, outra vez a assinatura, e depois o nível máximo de restrição máxima, que é o armazenamento multi-encriptado, transmissão encriptada, e os mesmos requisitos de acesso e de reutilização do nível anterior. Isto permite identificar os ficheiros de dados consoante a sua maior abertura e correspondentes requisitos de acesso e de trabalho ou não. Os repositórios, para poderem usar os data tags, têm também uma série de requisitos. E os requisitos que foram definidos para se poder utilizar este tipo de data tags são que tem que suportar mais do que um tag, portanto, tem que saber diferenciar entre, por exemplo, o nível público e o nível máximo restrito. Cada ficheiro que for depositado no repositório só pode ser associado a um data tag, não faz sentido um ficheiro ser associado a mais do que um data tag. Quando muito, um dataset pode ter vários ficheiros e cada ficheiro pode ser com um data tag diferente. E depois, o utilizador do repositório tem que cumprir com os requisitos de acesso ao ficheiro. E o último requisito do repositório que permite aceder a data tags é que tem que garantir medidas tecnológicas que cumpram com os outros requisitos anteriores. Este trabalho surgiu porque se também verificou que os repositórios não têm uma forma muito standardizada ou até muito pensada de lidar com os requisitos de segurança para ficheiros de dados sensíveis. E foi também criado um procedimento automatizado que permite, de uma forma mais rápida e talvez até mais segura, associar um grau de segurança, um requisito de segurança data tag aos ficheiros. Há um depósito data file e no momento do depósito do ficheiro de dados há uma espécie de entrevista automatizada data tag e que pergunta: este ficheiro contém dados pessoais, a pessoa, portanto, consentiu, ou que tipo de dados é que são, etc. E no final desta entrevista automatizada vai ser atribuída um data tag e com uma cor específica, porque eu não vos falei das cores, mas cada data tag tem uma cor associada, desde o mais aberto, que é o azul, até ao púrpura, que é o mais fechado. Depois há uma aprovação de um órgão de revisão, portanto, da entrevista, e os ficheiros depois então são depositados de acordo com a data tag que é atribuída, o que faz com que só se consigam aceder mediante o preenchimento dos requisitos que estavam definidos para cada data tag. De também referir que há um grupo do DANS, que é a Organização de Gestão de Dados Científicos da Holanda, dos Países Baixos, que aplicou um modelo de entrevista semelhante, tendo em conta não os data tags, mas os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Ou seja, em função do tipo de dados, do tipo de público, a quem se destina, etc., eles determinam que medidas do Regulamento Geral de Proteção de Dados se devem aplicar àquele ficheiro ou não. Acho que pode ser interessante para nós que estamos abrangidos por este regulamento. Em termos de questões, eu não me vou alongar muito mais, mas sobre os direitos do sujeito de dados, sobre a possibilidade de aceder, corrigir, eliminar, portar os dados, é sempre um dever do Data Controller, embora não existam ainda standards sobre o melhor modo de o fazer. Foi também referida uma questão muito interessante sobre se seria possível o direito ao esquecimento, uma vez que hoje em dia no mundo digital é tão fácil pegar uns dados e duplicá-los e disseminá-los por todo lado. Possivelmente o direito ao esquecimento talvez seja muito difícil. No entanto, as organizações que são quem está sujeitos a isto, ao abrigo do regulamento, têm que o fazer. E nesse caso é possível. Portanto, a organização que é detentora dos dados tem que eliminar os dados. E vou-me ficar por aqui. Eu não disse.